Eu sou a educadora e psicóloga Ana Bela dos Santos e eu vou conversar com vocês brevemente sobre esses lugares que todos estamos atravessando quando a gente conversa, quando a gente fala sobre esse fenômeno ansiogênico que é a pandemia do coronavírus. Antes de mais tudo, quero me apresentar como educadora já há 15 anos, professora, coordenadora de vários projetos de extensão e pesquisa de acolhimento à criança e ao adolescente, já fui coordenadora de clínica, de serviço escola, sou orientadora de psicologia hospitalar também, de psicologia clínica, então sou educadora, sou psicóloga e também sou profissional de saúde. Nesse momento, não atuo em nenhum equipamento urbano que esteja diretamente em contato com esses pacientes, mas sou solidária e sou generosa com o lugar de vocês. Quando nós falamos sobre esse lugar do coronavírus, do que a gente chama de fenômeno ou evento pandêmico na social comunitária, nas ciências sociais aplicadas, nas ciências da saúde, nós estamos falando sobre a possibilidade de um lugar onde os sujeitos vão acabar por desenvolver sintomas ansiogênicos. E isso, infelizmente, está acontecendo. Acontece por vários fatores, mas eu não vim aqui falar sobre quais são os vetores, vamos dizer assim, do que você apresenta como sintoma. Acredito que vocês, como profissionais de saúde, conseguem perceber esses lugares. Venho falar sobre o lugar do fenômeno social, ou seja, o que é que a gente está vivendo e, quem sabe, trazer algumas possibilidades, na verdade, baseado no que a Organização Mundial da Saúde está nos oferecendo, para que a gente consiga atravessar esses lugares e criar habilidades sociais e psicológicas para realizar esses enfrentamentos. Quando a gente fala sobre humanidade, nós estamos falando sobre sujeitos que tentam se adaptar. Todos nós estamos tentando nos adaptar a todo momento. E, às vezes, isso é mais fácil e, às vezes, isso é bem difícil. No lugar em que vocês estão, no lugar de fala de vocês, isto é difícil. Porque, afinal de contas, vocês precisam optar, decidir, e muitas vezes nem tem essa opção. Por aquilo que está para o eu, aquilo que eu desejo fazer e aquilo que eu preciso fazer. Nós não estamos vivendo o que a gente chama de evento fantasmático, imaginário. Tudo que a gente está vivendo tem a ver com o real objetivo, com aquilo que a gente tenta alcançar, que a gente tenta prever, manejar, enfim, ter o controle. Mas, infelizmente, não é possível. Aquilo que nós encontraremos, nós não sabemos. E é isso que gera na gente, constrói em nós esse lugar de ansiedade. O que eu venho falar não é um ritual mágico que vai fazer com que vocês deixem de ficar ansiosos. Mas quem sabe, de rebaixar essa ansiedade e de incentivá-los a olhar um pouquinho para alguns lugares que, quem sabe, os capacite, tá? O meu lugar de fala também traz essa manifestação do que é o eu diante do grupo, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eu sou humana, você é humano, somos humanos. Todos tentando entender o que está acontecendo e, de novo, tentando prever, manejar e controlar. E quem sabe mora aqui o lugar que nos traz essas ansiedades. Porque, na verdade, nós não temos como controlar, nós temos como prever, manejar e, de certa forma, restringir a sociabilidade das pessoas, mas nós não temos como inibir. Nós não temos como realizar o isolamento total desses sujeitos sociais. E isso nos causa extrema angústia. A gente está tentando realizar esses movimentos de conscientização. Então, o lugar que mais teremos que praticar nesse fenômeno é o lugar da paciência, é o lugar da generosidade, é o lugar de olhar para o outro e entender que muitas vezes aquilo que eu estou dando conta de entender, o outro não dá. E aí isso acaba fazendo com que ele manifeste esses lugares de ansiedades específicas. E o que seria ansiedade? Como eu mencionei, o objetivo aqui não é trazer o sintoma exatamente do que está acontecendo no seu corpo, mas falar sobre dois lugares que a ansiedade representa. O primeiro deles, e é um autor que se chama Pichon Rivière que fala sobre isso, traria o lugar
da ansiedade depressiva, que seria esse medo de perder. Quando a gente vai analisar os grupos sociais, a gente percebe que tem algumas pessoas que têm tanto medo de perder aquilo que elas acreditam ser o conforto da sua vida, que elas não conseguem se adaptar muito bem àquilo que está para o novo. No outro lado, nós temos o que o autor chama de ansiedade paranoide. E a ansiedade paranoide ela é um pouquinho mais complicada, porque ela vai falar sobre, além desse lugar de ter medo de perder o meu conforto, ou aquilo que sempre se colocou à minha frente, sempre foi assim. Então, por que agora as coisas estão mudando? Para além desse lugar, nós entramos em contato com informações que fazem com que a gente crie conteúdos fantasmáticos, que a gente chama fantasias, coisas que não estariam para o real. E, infelizmente, isso agora tem alcançado níveis, vamos dizer assim, sociais muito altos, porque, afinal de contas, está gerando um contingente enorme de informação e acaba fazendo com que as pessoas acabem ficando mais ansiosas. Uma questão é informação, nós precisamos estar informados e respeitar esse lugar, né, das recomendações, inclusive para nos mantermos saudáveis. Outra coisa é nós, enfim, não alcançarmos esse lugar do limite, né, do contingente de informação e acabar sofrendo por isso. Aceitar a sua ansiedade, acho que esse é um lugar bem difícil também, né? Porque, afinal de contas, além de perceber vamos dizer assim, de qual ansiedade eu tô sofrendo, eu tô com medo do quê? Além de tudo, eu preciso prever essa ansiedade e entender que ela faz parte de mim. Eu, enquanto Ana, não me considero uma pessoa muito ansiosa, mas nesses dias, independente, gente, se eu sou psicóloga, se eu sou educadora, se eu sou orientadora, eu estou me sentindo mais ansiosa. É claro que sim, porque eu tenho uma rede de apoio, porque eu tenho a minha família, porque eu tenho muitos colegas na área de saúde e por várias outras demandas. Quando nós falamos sobre ansiedade, nós estamos falando sobre o ser humano. Todos somos sujeitos ansiosos em determinada medida. Alguns conseguem entender e lidar melhor com isso, outros não. E em alguns momentos a gente vai ter que aceitar que estamos ansiosos e então falar sobre isso. Expressar, dizer, inserir no dito, inserir na palavra. Isso nos auxilia muito. O outro ponto aparece quando nós tomamos cuidado com esse contingente, ou seja, a quantidade de informações que nós estamos tendo e a qualidade dessas informações. Sermos prudentes com aquilo que sabemos e com aquilo que acreditamos saber. Tomarmos cuidado com aquilo que a gente com os conteúdos que a gente acaba se expondo, porque esses conteúdos muitas vezes acabam nos fragilizando. Encontrar informações fidedignas, vocês que são profissionais de saúde estão se encontrando com os boletins diários. Isso é importante, porque isso os capacita inclusive para serem sujeitos que vão desenvolver falas que serão assertivas. Vocês saberão falar com as pessoas a partir de informações fidedignas, e não disso que a gente está criando no nosso imaginário e que infelizmente está fazendo a gente sofrer, né? E aí aqui eu entro mais no que estaria para o lugar do profissional de saúde. Tudo que eu falei até agora fala sobre esse contingente geral da nossa sociedade, do nosso grupo social. E quando a gente fala do nosso, não é somente Ponta Grossa, não é somente, enfim, Paraná, Brasil, nós estamos falando de um contingente internacionalizado. Infelizmente, o vírus não tem mais território, ele não está mais territorializado, ele está em todos os lugares, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas agora eu falo para vocês que atuam na UPA Santa Paula, e sendo, né, moradora de Santa Paula, ainda aqui em Guarapuava, atuando aqui na frente também de saúde, tenho um carinho enorme por esse lugar. Em breve estarei aí também no bairro. Falo para vocês que quando nós estamos nesses lugares de medo, porque nós estamos com medo, tá? E em muitos momentos nós temos receio de colocar isso na palavra, e isso também é ruim, porque quando a gente não diz, olha, eu tô ansioso, eu tô com medo, muitas vezes a gente entra em negações.
A gente tenta racionalizar os processos e acaba não conseguindo fazer isso. Então, crie redes de apoio ou conecte-se com as tuas redes de apoio. Parece besteira esses grupos de WhatsApp ou os outros tantos aplicativos e mídias sociais que nos possibilitam conversar com as pessoas, mas esse é o momento de ligar para aquelas pessoas que muitas vezes a gente não conseguia conversar, esse é o momento de interagir com as pessoas, inclusive nos grupos, nesses outros lugares, e não ficar comentando sobre os sintomas somente da pandemia, e sim sobre as outras tantas coisas que comentaríamos se não estivéssemos vivendo esse fenômeno. Criar redes de apoio significa entender que nós não estamos sozinhos, que nós temos um grupo de pessoas ao nosso redor e que mesmo que nós não estejamos com elas fisicamente, nós estamos com elas de várias outras formas, da forma simbólica. Então, conecte-se com esses sujeitos, porque são eles quem nos darão o que a gente chama de motivo. Os sujeitos precisam de motivos para então lembrar de quais são os movimentos que eles precisam fazer, por que da sua existência, por que eles continuam trabalhando, por que eles continuam vivendo determinados fenômenos, para então alcançar esse lugar da mudança. Tem 3 M's, né, que seria encontrar um motivo, não deixar cair-se na passividade, ou seja, manter-se em movimento, para então alcançar a mudança. Se a gente encontra esse lugar da desistência, do passivo, infelizmente a gente acaba adoecendo. Crie uma rotina, não deixem de ter a rotina de vocês, ainda que vocês estejam inseridos em um equipamento de acolhimento de frente da pandemia. No momento em que vocês retornarem para casa, tentem manter uma rotina onde vocês estarão com os seus e onde vocês darão lugar para essas redes de apoio atuarem para o seu bem-estar. Um dos principais lugares dos profissionais de saúde nesse momento será o de saúde mental, e eu sei que parece quase impossível alcançá-la nesse momento, ou mantê-la, vamos dizer assim, mas será necessário primar por isso, atender o momento em que você perceber que você não está bem, encontrar lugares onde você vai poder conversar com sujeitos, com pessoas. Quando a gente fala sobre rotina, só lembrando também a questão dos exercícios físicos, a questão do cuidado com a corporeidade, a questão do cuidado com os outros que estão próximos a você, tá? Descubra coisas das quais você gosta. Momentos de crise, de conflitos, são os principais momentos em que nós descobrimos coisas que a gente gosta e que a gente nem sabia que gostava. Um bom livro, filmes, séries, enfim, coisas que farão com que vocês deixem de vislumbrar, ou seja, de olhar somente para aquilo que está preocupando vocês e faça vocês olharem para outras coisas. Não se esqueçam da beleza. Como, Ana? Não se esqueçam, não se esqueçam do ato contemplativo, ou seja, tentar observar ainda assim a beleza das coisas. Nós não podemos olhar somente para aquilo que é a doença, que é o caos, que é o grave, tá? Descubra suas habilidades. Nós, enquanto sujeitos, desenvolvemos 3 tipos de habilidades principais. A primeira seriam essas habilidades sociais, as formas como nós convivemos com as outras pessoas. A segunda seria o desenvolvimento das habilidades psicológicas, a forma como eu entendo eu e convivo com outros sujeitos. Tem 2 lugares aqui só dentro das habilidades psicológicas. O que estaria para o eu enquanto sujeito intrasistêmico? Quem sou eu? Do que eu gosto? Quais são as minhas habilidades? E como é que eu me relaciono com o outro, o sujeito intersistêmico, que agora a gente vai ter que se adaptar, porque afinal de contas eu não poderei estar próximo, né, abraçando, beijando, entrando em contato com as pessoas que eu amo. Então o que eu vou ter que fazer agora? Todos teremos que nos adaptar a essas formas de socialização. E o último lugar, e muito importante, é o lugar das habilidades de comunicação. Nós, profissionais de saúde, precisamos muito desenvolver esse lugar, já sabemos, mas nesse momento a gente precisa desenvolver uma linguagem que seja assertiva, diretiva, prática, resolutiva,
mas ao mesmo tempo acolhedora, ao mesmo tempo uma escuta qualificada em que esse sujeito saiba que ali existe uma possibilidade de resolução para aquilo que o faz sofrer, para o mal-estar que ele está sentindo. Descubra suas habilidades, perceba que você tem várias habilidades que nem você sabia que tinha. Se encontre com esses lugares. Entenda, saiba que todos nós, nesse momento, atravessaremos períodos de estresse. Todos, ok? E esses períodos de estresse vão exigir cuidado. Existem várias redes de apoio que estão sendo construídas, mesmo através de aplicativos, onde psicólogos estarão à disposição. Eu sei porque eu estou participando de algumas. Nesse momento, as pessoas já estão começando a entrar em contato com a gente, pois estão muito preocupadas com seus parentes que estão longe, com amigos que estão longe, com profissionais da saúde que estão saindo todo dia para trabalhar e acolher esses lugares. Mas a gente não pode esquecer que eu preciso, antes de mais nada, entender o que está acontecendo comigo para que então eu consiga dizer ao outro. Então, momentos de estresse precisam ser compreendidos. Perceba, entenda a tua sistêmica respiratória, como é que você respira. Entenda essa questão da tonificação da musculatura do teu corpo. Se você está apresentando algum tipo de dores específicas que antes você não apresentava. E tenha pessoas, tanto próximas de você, como nessas redes de apoio, lugares onde você vai poder elaborar. O que é elaborar? Trabalhar, né, o que está acontecendo, ok? Não queira resolver todas as coisas ao mesmo tempo, é impossível, tá? Esteja à disposição. A Organização Mundial da Saúde emitiu uma nota dizendo que este é o momento em que nós precisamos ser solidários e generosos. Esse é o momento que a gente tem que pensar na coletividade, porque somos coletivos. E antes de mais nada, a gente precisa entender que o outro que está do nosso lado também está ansioso, também está com medo do que está acontecendo. Admitir esses lugares é importante. E nesse mesmo documento, eles disseram que ser generoso faz com que a gente também alcance lugares de bem-estar. Ao mesmo tempo, não queira resolver tudo, não queira acolher tudo, né? Porque afinal de contas, nós também temos o nosso limite, né? Enquanto sujeitos autônomos. Então, saiba desenvolver quais são, entender quais são os seus limites e, ao mesmo tempo, entendendo esses limites, saber desenvolver habilidades que nesse momento você daria conta, tá? Não se pressione, não sinta que é necessário atender a tudo, ao mesmo tempo que saiba o quanto se dá valor ao lugar que vocês estão ocupando. Isso vai passar, nós destinamos a vocês toda a nossa gratidão, ainda mais nós profissionais de saúde que não estamos na frente, ainda que profissionais de saúde que estamos em casa, atuando de casa, nós temos uma gratidão imensa a vocês. Então, que vocês saibam ser resilientes, que saibam entender esse movimento e que vocês também permaneçam saudáveis. Essa é a minha maior torcida e eu espero que muito em breve nós possamos fazer uma fala minha com o grupo de vocês, onde nós estejamos juntos, ok? Então é isso, gente. Fiquem bem e eu estou à disposição.